Boa noite, pessoal, meus amigos, seguidores da página do Murilo Notícias. Deixa eu ver se você aparece aqui primeiro. Vamos ver. Tá bacana. Como prometido aí nessa semana que se iniciou aí, vamos começar com um programa novo agora, né? Um programa bem bacana aí. Uma ideia do nosso amigo André, né? Doutor André, né? Uma ideia bem bacana, uma ideia bacana de começar com o programa para tirar as dúvidas, né? Porque muita gente tem dúvida na questão dos direitos, né, André? Então, muita gente tem essas dúvidas e não sabe a quem recorrer para tirar essas dúvidas. Então, com o doutor André, vamos fazer uma parceria bem bacana e começar a tirar as dúvidas do pessoal que está em casa aí. Você que tem dúvida, vamos começar a tirar a partir de agora, tá certo, pessoal? Então, vamos começar o seguinte. André, como é que vai ser esse programa? Dá uma ideia para o pessoal saber como é que vai ser esse programa, esse primeiro programa e os próximos, né? O que nós vamos fazer de bacana para o pessoal de casa aí? Então, esse programa, o objetivo do programa é aproximar o advogado, né, a classe dos advogados, do cidadão. É um programa um pouco mais informal, não é aquele ambiente de escritório, para advogado ter terno, poder gravar, é uma coisa um pouco mais descontraída. O objetivo é trazer uma linguagem simples para que as pessoas entendam do outro lado. Às vezes é muito difícil compreender alguns termos jurídicos, algumas coisas, e está passando informação aí para a população. Eu penso o seguinte, num momento desse, que está vivendo em pandemia, tem muita coisa, muitos direitos do cidadão que o cidadão sequer sabe que existem. É importante ele estar passando isso para o pessoal. É verdade. E a gente mesmo como Guarda News aí, a gente sempre está recebendo muitas pessoas que têm problemas jurídicos e não sabe se está sendo correr da forma certa, para onde recorrer, a quem recorrer e se está agindo da forma certa. Exato. Dentro das leis, né? Dentro da lei que é mais importante. Então isso é importante começar a tirar dúvida a partir de agora, que você de casa, você já pode começar a mandar as perguntas para a gente, tá? E o tema que você quer para os próximos programas. O tema dessa semana é pensão alimentícia. Exatamente. E semana que vem nós vamos ter a regularização fundiária de imóveis também, que é um tema bem recorrente para a cidade. E a gente tem muita área rural, tem muito pessoal, tem aí a parte dos pessoal que tem essa... que estão na parte das invasões e tem muita coisa para conversar nesse tema aí para semana que vem, né, André? Exatamente. Então vamos começar, pessoal? Ó, a gente já gravou algumas perguntas aqui. Hoje você pode deixar as perguntinhas aí. O doutor André vai responder vocês depois, tá certo? Lá no stage, ele responde vocês. O que não tiver aqui, né, André? Semana que vem, na primeira isso, parte, ele responde. Você pode mandar as dúvidas aí, que depois vai ser respondido uma por uma, tá certo? E nós já fizemos aqui algumas aqui para nós começar esse primeiro programa bacana de hoje. Vamos lá, André? Você se aprontou aí, vamos ver. É coisa boa, né? Pensão é uma coisa importante. Eu já vivi, já peguei 2 vezes, eu saí do pagando pensão. Já tive minhas dúvidas e estou correndo aí, mas tem que pagar. Tem que pagar. Foi pra cadeia ou não? Não foi pra cadeia não. Não levaram cigarrinho? Não. Olha. Depois vamos descobrir, hein? Não, na verdade, parece. A gente tem que ser certo. Tem mais gente que trabalha com comunicação, já pensou? Vai pra verdade, olha lá. Apresentando Luiz Gonçalves, vai preso porque não pagou pensão. Não dá. Vamos lá, pessoal. Quem tem direito a receber pensão alimentícia? Vamos começar por aí. Separou? Maurício, o que eu posso dizer para o pessoal é o seguinte, em linhas gerais, quem tem direito a receber pensão é o filho. Então, por exemplo, marido e mulher, tá? Os dois no divórcio, né? Ou quando eles se separam, que eles têm uma união estável, alguma coisa, geralmente um dos dois fica com a guarda do filho, tá? Então o que acontece? Nessa separação, né, o filho menor de idade, menor de 18 anos, tem direito à pensão. Aquele filho, mesmo ele sendo maior de idade, mas que ele tem algum problema, né, algum problema grave de saúde, precisa de um tratamento médico diferenciado, ou uma criança com uma deficiência muito grave, alguma coisa, um adulto já com uma deficiência também tem direito à pensão. A ex-cônjuge, a ex-mulher, tem aquele tipo de marido que ele chega assim, não, você vai sair do teu emprego, vai sair do teu trabalho e vai se dedicar única e exclusivamente da casa, vai cuidar somente da casa. Tira a mulher do emprego, tira a mulher do serviço dela, do ganha-pão dela, né? E a pessoa acaba ficando muitos anos ali cuidando só de casa, filho, esse tipo de coisa, e depois quando ela tem que ser reinserida no mercado de trabalho, quando ela tem que ter um lugar para morar, que ela se separar, ela não tem a mínima condição. Essa pessoa também, ex-cônjuge ou ex-cônjuge, pode ser o contrário, pode ser com o marido, né? Também tem direito à pensão. E outras então a pensão alimentícia ela não se adequada, ela não se cabe só na parte das crianças, dos filhos, mas também da ex-mulher. Da ex-mulher também, ela tem direito a essa pensão. Sim, mesmo que
não tenha havido um fruto desse relacionamento, não tenha sido um filho. Mesma coisa. Se você, a pessoa separa da mulher... Tem que provar, tem que conseguir comprovar para o juiz que houve essa impossibilidade, você tirou. E também tem aqueles casos dos ex-cônjuges que tem doença grave, tem pessoas que estão impossibilitadas do trabalho, em certas situações, também é a mesma situação. Saiu, tirou a bolsa da casa dos pais, alugou uma casa, deixou com aluguel com tudo e foi embora. Exatamente. Tá certo. É o que acontece, tem Importantíssimo saber muitos disso. casos que acontece isso. Teve no meu escritório, por exemplo, foi o inverso. A esposa saiu, mas o marido era debilitado, era uma pessoa que não tinha condições de sobreviver mesmo. Aí ela teve que pagar a pensão alimentícia para ele. O pessoal acha que a pensão alimentícia é só para criança, não é só para criança, né? Então tem a questão situações. dos idosos também, pessoa de idade, às vezes a pessoa de idade ela não tem meio de sobrevivência, os filhos têm que pagar a pensão alimentícia, tem várias situações aí. É lógico que o juiz sempre vai analisar cada caso com as provas, tudo certinho, vai fazer uma análise, né, para determinar. Mas tem várias situações. Eu não tenho como enumerar todas aqui, mas existem várias situações. Consulte o seu advogado ou o defensor público. Importante isso, hein? Importante isso. Sou obrigado a pagar a pensão para ex-cônjuge. Acabamos de falar sobre isso aqui. Isso. Então, se você deixou ela numa situação vulnerável, né, no caso, vamos dizer assim, né, realmente você é obrigado a pagar. E depois, lá na frente, pessoal, se a pessoa conseguir se adequar para o mercado de trabalho, conseguir estudar, tiver uma condição de saúde boa, você pode pedir a exoneração da pensão alimentícia. Você faz um pedido, você comprova, ó, a pessoa estudou, se preparou, está conseguindo um emprego, tem condições, é uma pessoa boa de saúde, você pede a exoneração. Exonerar, você se livra da pensão. Já tem o caso da vingancinha, né? Você parou, não, agora eu quero. Tem algumas pessoas que acham que é automático. Não, eu me separo, daí já vou ter pensão. Cada caso é um caso. Pensão não é quando você perde o emprego e você vai receber sua rescisão de trabalho, não vai misturar rescisão com pensão, viu? Até quando se deve pagar a pensão alimentícia? É importante isso, muita gente não sabe. No caso, por exemplo, como faz as crianças. Dizem que meninas você paga até 21 anos, rapazes até os 18. Ouviu alguma coisa desse respeito? Não há uma dúvida muito grande. A regra geral é aos 18 anos. A regra geral. Independente de sexo. Independente de sexo. O que acontece é o seguinte: se estudar, vai ter que pagar até o término do estudo. Depende. Também o cara vai fazer um doutorado, né? Aí você não vai pagar. Isso é uma questão de bom senso até mesmo do juiz e da situação. Agora, se for um pai muito rico e o cara vai fazer um doutorado, existem situações sim que o juiz manda pós-doutorado. Depende do caso, tá? Então, o que acontece? Tem a pensão vitalícia também, aquilo que eu falei anteriormente. Uma criança que tem uma deficiência muito grave, daí se torna um adulto com uma deficiência muito grave, com um problema de saúde muito grave, vai embora também. Não é só pelos 18. Então, colocando na linguagem popular, você tem que pagar a pensão até que a criança possa andar e seguir com suas próprias pernas. No linguajar popular é isso. Exatamente. Então, você tem um filho, né? Então, você paga lá a pensão alimentícia para ele. Quando chegar, que ele terminou o segundo grau, que a gente chamado de segundo grau, hoje ensino médio, ele quer entrar numa faculdade. Você vai ter que continuar contribuindo para dar uma força para ele lá, entendeu? Porque ele está estudando, tá? Independente da... Geralmente é aos 24 anos, 25 anos que ele termina a faculdade, nessa faixa aí. Mas ele pode reprovar um período na faculdade, vai ter que prolongar, tem situações. Torça pro bicho ser estudioso. Torço, né? Pai é pai, gente, não adianta torcer papai. Não adianta, é verdade. Qual é o valor que deve ser pago? Então, só tem muita dúvida. Então assim, pessoal, vamos falar o português para vocês e o que acontece de verdade. As pessoas que têm renda, geralmente até um salário mínimo, geralmente o juiz ele dá 1/3 do salário mínimo, dá 300 e poucos reais. Tá? 1/3. Geralmente o juiz pega ali, o cidadão ganha um salário, ele arbitra 30%. Essa é a geralzão, né? Mas a regra é a seguinte: tem que ver a necessidade da criança, é isso que importa. Entendeu? Às vezes você tem uma criança, vamos supor, o pai ganha um salário um pouco maior que o salário mínimo, ganha 2 mil reais, 3 mil reais por mês, tá? Então o que acontece? É óbvio que se o pai tem condições melhor, o rico vai ganhar mais. Chama pai rico, filho rico, pai pobre, filho pobre, né? E também, se a criança tiver algum medicamento especial que tem que tomar, algum problema de saúde, tudo isso o juiz vai avaliar para dar o valor. Não existe uma tabela. Geralmente até um salário mínimo o juiz arbitra em 30%.
né? Inclusive sai liminar, né? A pessoa entra, Exatamente. já sai uma liminar para a pessoa pagar, tá? Já sai o número da conta da mãe, tudo certinho, bonitinho, né? Geralmente é 30%, mas cada caso é um caso. Então, se cuidem. Às vezes o cara acha, vou pagar, né? Depende da necessidade da criança. Se for fazer um ranking de pagamento de pensão alimentícia, o jogador de futebol tem em primeiro lugar. Pagodeiro em segundo e cantor sertanejo em terceiro. Exatamente, exatamente. E são pensões altas porque eles têm uma condição financeira alta. Então a criança foi acostumada num padrão de vida alto. Não tem como Escola particular das melhores, dentista do melhor, plano de saúde ad eterno. Então, é um pequeno problema técnico aí, agora estamos voltando novamente, tá certo? E vamos reiniciar lá naquela perguntinha que a gente parou. Bacana, pessoal. Próximo programa vai estar mais 10, hein? Pode ter certeza. Voltando lá, André, doutor André. doutor, gente, é só uma merchandising, uma propaganda. Né? Não tenho doutorado, não pretendo ser chamado doutor, pode me chamar de André sem problema. E vamos começar a tirar as dúvidas do pessoal que está em casa, do pessoal que ainda não sabe. Toda semana vamos ter um programa novo, com um tema novo, né? E esse hoje é o pensão alimentícia. Tem muita gente que paga pensão, tem muita gente que não sabe mais vai pagar. Então, já vamos começar a tirar as dúvidas a partir de agora. Vamos continuando, né? O que acontece se a pessoa não pagar a pensão, André? Bom, Maurício, é o seguinte, tem duas situações distintas, tá? Até o terceiro mês de atraso, você pode pedir a prisão civil da pessoa, tá? Então o camarada está com um dia de atraso, até 90 dias de atraso, você pede prisão civil, certo? Do 90 dias para trás, né? Do 90 dias para trás de atraso, aí não é o rito da prisão civil. Então, vamos supor, Maurício, que você tem 6 meses de pensão alimentícia atrasada. Maurício do céu, 6 meses sem pagar, só enrolando a ex-mulher, só indo no bailão da Marga lá, e festa, tal, 6 meses que você não paga. Tem lugar da Mega Sena que você paga tudo de uma vez? Quando ela chegar no advogado dela, tá, ou no defensor público, tanto faz, o que acontece? 3 meses ele vai poder te cobrar pelo rito da prisão civil, para você ser preso se não pagar. Os outros 3 ele vai ter que entrar no rito da, a gente chama de expropriação, né, de bens, que daí é para penhorar casa, carro, botar o cara no Serasa, não deixar o cara tirar passaporte, o dinheiro do FGTS dá para penhorar, parte do salário, daí é outro rito. Né? E o que tem acontecido muito, é importante que vocês saibam disso. Então o que acontece? O camarada lá não pagou um mês de pensão, a mulher foi e pediu a prisão dele. Vem uma carta que ele tem 3 dias para pagar, uma carta de citação dizendo, você tem 3 dias para pagar a pensão. O que acontece? Às vezes o oficial de justiça vai atrás, não acha, vai atrás 1, 2, 3 vezes, o cara mudou de endereço, não informou o endereço para ninguém, ninguém sabe. Aí chega lá um vizinho, não, ele tá em Curitiba, no endereço tal, o oficial de justiça certifica, o juiz manda para lá, não acha. Aí vai, faz busca no Bacen, faz busca no Serasa, vai, achou o endereço, mandou. Passou um ano. Aí o cara é preso. Aí o cara acha assim, não, recebe a intimação para pagar todos aqueles meses que ele não pagou. Todos. Né? Aí o cara, só vou pagar 3 meses sem. Não, vai ter que pagar tudo para sair da cadeia. Então tem muitas pessoas, infelizmente, que não pagam a pensão e desaparecem. Daí quando vão ver, tá enorme a dívida. Enorme mesmo. E eu pergunto, né? Já esclarecendo a dúvida do povo que está em casa assistindo a gente, e vão assistir depois também, né? Que vai ficar gravado o programa também. Rescisão contratual de trabalho. Deve ser pago uma parte também, uma parte de pensão? Por exemplo, você foi mandado embora do trabalho. Muita gente fala assim, não, os 30% da rescisão do trabalho deve ser destinado à pensão? Em alguns casos, sim. Tem decisões do judiciário que eles mandam pagar parte da rescisão contratual do emprego. Tá? Assim, não vai pagar aquela parte lá de FGTS, INSS, que são contribuições previdenciárias, outras coisas assim. Mas o que ele receber ali de indenização e tudo, tem muitos casos que a esposa ou o esposo descobre que a pessoa recebeu, né, tem essa informação, aí vai, ela consegue. Depende da situação, Maurício. Cada caso é um caso, tá? Depende das situações. Em algumas situações sim. Por isso que eu digo, procure o advogado.
Não, e a vara de família ela é muito... Por exemplo, o cara ele recebeu lá a rescisão, mas ele tem um problema grave de saúde. Entendeu? Tem um problema grave de saúde, comprou remédio, comprou equipamento, pagou médico. Possivelmente o juiz vai dizer, não posso dar um pouco mais pro filho aí, para guardar uma poupança, alguma coisa, ou passar, porque ele usou para gasto de saúde dele também. Então depende do caso. Às vezes não, o cara recebeu uma bolada lá e o filho tá lá. Tem aquele velho ditado, pai rico, pai pobre, filho pobre. É bem por aí. Né? O cara ganha na Mega Sena e vai querer pagar um terço salário mínimo de pensão. Não dá, né? Não. A prisão por não pagar a pensão quita os débitos? A prisão não quita os débitos não, tá? Tem gente que acha, né? Não, fiquei preso, eu já paguei minha dívida, agora eu tô de boa. Não, continua no rito da expropriação de bens, eles vão até do dinheiro da FGTS, depois no fim da linha acontece um negócio que deve estar aí pra frente, né? Chega no pai e na mãe. Exatamente, depois eu vou falar sobre isso aí. Então, se você ao contrário de uma prisão por crimes comuns, né? Não tão comuns assim, né? Mas que você ficou lá 10 anos preso, 7 anos preso, você quitou a sua dívida com a sociedade pelo outro crime que você fez. Ao contrário, a pensão, você ficou preso 30 dias ou até 90 dias por pensão alimentícia, não quita os débitos. Você não pagou a tua dívida para com o juiz, com a sua ex-mulher, com o seu filho, que seja. Então a tua dívida não morre no tempo que você ficou preso. Pelo contrário. Tá pendente, ficou um mês ainda que você tem que correr atrás ainda por cima. Qual é o tipo de prisão civil? A prisão é civil. Né? Civil. A prisão civil, ela geralmente o juiz é de 30 a 90 dias, no máximo 90 dias. Então se o juiz colocou 30, depois ele pode aumentar para 60, 90 ou 90. Não seria 30 dias para cada mês que você deve? Não, deve 3 meses, deve 3 meses. Ela não é prevista no Código Penal. No Código Penal, tá? No Código Penal tem a conduta criminosa e a pena, mas ela é uma prisão civil, tá? Então ela é 30 a 90 dias. Ela tem a previsãozinha de 30 a 90 dias. Porque se o cara está devendo 6 meses, são 6 meses de prisão. Então não é bem assim que funciona. A pensão alimentícia pode ser reajustada? Pode ser reajustada. A pessoa entra com uma ação de chamação de revisão de pensão. Então o que acontece? O pai lá paga um terço do salário mínimo, tá bem tranquilo, ganha um salarinho, daqui a pouco ele vai e pega um serviço melhor, 5 mil reais por mês. A mãe da criança Fica sabendo? Revisão de pensão. Tá aqui, ó. Pai rico, pai pobre, filho pobre. Pode passar o dinheiro. E no caso você ficou o pai, né? O pai ou a mãe, nós estamos falando de pai, mas há caso que inverte a situação em que o pai está com a guarda da criança e a mãe deve pagar a pensão. Sim. Tá? Então há caso, não é só o pai hoje em dia. E tem também a revisão para diminuir o valor da pensão. Por exemplo, você está desempregado. Sim. Isso é uma questão que não sou muito relevante. Pergunto pra gente, o cara está desempregado, não arruma serviço por jeito nenhum. Tá. Eu vou dar um exemplo aqui. O cara ganha 5 mil reais por mês. Está lá pagando, o juiz arbitrou em 1.000 reais por mês de pensão. Um exemplo, exemplificando só. Tá? Então o que acontece? Ele perdeu o emprego. Está ralado. Ele tem que rapidamente ir no advogado dele. Dizer, doutor, é o seguinte, preciso entrar com a revisão do valor, que eu agora estou desempregado. Aí pega toda a papelada, prova que ele está desempregado, prova que ele está com dificuldade, tudo. Daí o advogado dele pede que seja liminarmente já diminuído o valor da pensão. Porque senão depois o cara vai deixando, ele já vai acumulando, vai pagar como? Está lá o valor, entendeu? Então, nesse tempo que está desempregado, já corra atrás do advogado. Está sem dinheiro, não tem como pagar, está numa situação difícil, vá na defensoria pública. O defensor público não pôde atender, o que acontece, tá? Vá no fórum, chega lá, pessoal, o defensor público, pega um documento do defensor público que ele alega lá, não posso atender, pega uma certidão. Todo órgão público, inclusive a defensoria pública, tem que dar certidão. Então a pessoa falou com vocês, gravem isso, qualquer órgão público que vocês forem. A pessoa falou, se você quiser aquilo por escrito, ela é obrigada a te dar uma certidão do que ela falou para você. Ela é obrigada a certificar aquilo, senão fica o diz que me diz. Pega um documento lá do defensor público, ele vai colocar lá, tá, que ele não pode atender.
Geralmente o defensor público ele mesmo já encaminha para o fórum um pedido, porque daí é nomeado um advogado pago pelo Estado, se chama defensor dativo para a pessoa. Tá? É importante as pessoas saberem disso. A pessoa que não tem condições de pagar um advogado, vá, procure seus direitos com o defensor público. Se o defensor público não pedir diretamente, você pega a certidão dele, vai no fórum, vocês vão lá no fórum, tá, olha, eu preciso de um advogado aqui, que eu preciso pedir uma revisão da minha pensão, assim, assim, assado. A juíza aqui de Guaratuba vai receber o teu pedido, vai analisar a tua situação e vai nomear um defensor dativo para você. Vai vir uma cartinha com o endereço do defensor, bonitinho, o defensor vai ser intimado para ver se ele aceita te defender, até conseguir a fazer a defesa ali, a tua defesa. Mas não fique esperando muito tempo. Não fique esperando. O problema é aquela coisa, vou conversar, vou falar, a coisa vai passando. Na justiça, meu amigo, né? Escreveu, não leu, pau leu. Não tem. O que vale é a escrita. O que vale é a decisão. Quando o filho completa 18 anos, acaba pensando, não precisa mais pagar, 18 anos, graças a Deus tem 18 anos, vou comprar até um bolo para ele, não precisa mais pagar a pensão? Gente, não é assim que funciona. Prestem muito bem atenção. Completou 18 anos, tá? Se o teu filho tiver que estudar, um guribão, fez o segundo grau, fez o ensino médio, né? Ensino médio, estudou bonitinho, tudo, e ele quer estudar, quer fazer faculdade, quer pagar um cursinho vestibular, você vai ter que continuar ajudando os estudos dele. Geralmente vai até os 24, 25 anos, né? Dependendo do curso. Você tem que ajudar os teus filhos no estudo. Óbvio, o cara se formou, tudo, tá trabalhando, tudo, você não vai pagar um doutorado pro cara, né? Mas você tem que, em regra, ajudar o filho nos estudos. Isso aí o pessoal sabe bastante dessa regrinha. Né? Esses 30% já vai ajudar bastante, porque o estudo hoje Já depende do estudo, né? Exatamente. Não é muito barato não, principalmente uma faculdade. Não sei se vai chegar... E também tem outras situações, até esqueci de mencionar. Você tem um filho com uma doença grave, como é que você vai parar de pagar a pensão? Teu filho pode fazer 60 anos, meu amigo. Se ele tiver uma doença grave, alguma coisa que necessite, você vai ter que pagar. É uma verba de sobrevivência. Aí já vem um pouco, já vem de colocar a mão na consciência, né? Exatamente. Não tem. Primeiro, Caneta. Acho que Uma criança com deficiência, alguma coisa que não pode se locomover, tem uma despesa alta, não tem. Fez 30, fez 40, vai pagar. Não precisa nem de lei, né? Já Não, é o apoio do filho que tem que falar mais alto. Exatamente. Avós devem pagar pensão se o filho não pagar? Então, o que acontece é o seguinte, Maurício, os avós sim, tá? Depois que, olha gente, tem que ser esgotados todos os meios, vocês tentaram de todas as maneiras, tentou pôr na cadeia, tentou achar bens, o cara fugiu, não deu, fizeram audiência, esgotados os meios, aí vai ser intimado os avós, tá? Não vai pegar aquela parte de trás que já está devendo, isso não vai acontecer, dificilmente, não vi isso acontecer, a não ser que sejam multimilionários e sabiam da situação e abandonaram, mas é uma coisa muito, né? Então o que acontece? Eles vão pegar esses avós, vão chamar para audiência, tá? Vão determinar que eles paguem a pensão dali para frente, tá? E não tenho visto nos tribunais, algumas situações até ocorrem, mas muito raras. Não tenho visto nos tribunais a prisão civil dos avós, tá? Eles já estão pegando encargo que não era deles e tudo mais. Mas pode ocorrer, se o cara tiver muito dinheiro, o avô, foi lá, o juiz determinou ele pagar e ele é teimoso, não paga, deixa a criança sem nada, pode vai na cadeia. Depende da situação. Agora você pega um avô e uma avó pobrezinha, também não tem condição lá, não vai da prisão civil, mas fica a dívida, que tristeza, né? Coitada da avózinha pensionista lá, o juiz sabe o direito e o judiciário brasileiro, graças a Deus, nesse ponto é bem... Eu aconselho você, meu amigo de casa, qualquer dúvida que você tiver aí, procure o advogado, o doutor André está aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, né? Ele tem um advogado que está junto com a gente aí, tá? E é o seguinte, toda semana vamos ter um tema novo aqui no programa Agora News, no programa Pergunte ao Doutor, tá certo? Essa semana é pensão alimentícia. Semana que vem o que nós temos, doutor? Nós temos regularização fundiária. Vocês sabiam que 70% dos imóveis do Brasil estão irregulares? Tá? Na semana que vem eu explico para vocês entenderem um pouco mais dos seus direitos, né? Tanto das pessoas que estão nessa situação, quanto as que sofrem com essa situação, de pessoas que invadiram os seus imóveis. Também tem muita gente. Isso vai abranger a área urbana e a área rural também. Também. Então, pessoal, isso é importante, você que tem o terreno.
Principalmente essa parte de posses, né, que tem muito hoje em dia, né? Então o pessoal tem o seu terreno de posse e ele quer regularizar, ou então o cara tem um sítio, comprou e não sabe como é vai regularizar o sítio dele, então tudo... Que na verdade, essa questão da posse é uma questão polêmica, né? Muito polêmica. Porque as pessoas têm que entender o seguinte, não existe no mundo nenhum direito absoluto. Vou dar um exemplo para você, o direito à vida. Aonde que termina o direito? O que seria o direito absoluto? Que você pensa assim, nossa, é uma coisa que é absoluta. Aonde que termina o direito à vida? Claro que se morre. Não. É mais simples. Simples, uma coisa bem simples, na legítima defesa. Olha aí. Entendeu? A própria Bíblia, né? A própria Bíblia ela defende a legítima defesa. Então, você não tem um direito absoluto, direito à tua vida? Sim. Se você vier tirar a minha vida, eu vou tirar a tua vida. Certo? Eu vou tirar a tua vida. Mas a legítima defesa, ela é um excludente da minha ilicitude, tanto do aspecto penal quanto do aspecto religioso. Né? Vou me defender e acabou o seu direito. Então, é a mesma coisa do direito à propriedade, gente. É um direito que está na Constituição Federal, artigo 5º, tudo, mas ele não é um direito absoluto. Tá? Quem tem propriedade tem que cuidar, tem que zelar, né? Tem que fazer a função social da propriedade. Porque o que acontece é o seguinte... ainda mais no déficit de habitação que a gente tem hoje no país, a dificuldade da casa própria, o terreno é muito caro. Aqui em Guaratuba nós temos o IPTU mais caro da Via Láctea do planeta. Estamos de parabéns. No terceiro programa nós vamos falar a respeito do IPTU. Vamos lá. Esse então, não percam, semana que vem, quinta-feira, a partir das 7 da noite, sem queda na live, tá certo? Vamos falar dessa questão aí do regularização fundiária, né? Então, muito importante, ó, já tenho na cabeça. Muito importante, então, não perca. E outra, você pode mandar suas perguntinhas, já pode a partir de agora mandar suas perguntinhas sobre esse assunto dessa semana, que é a pessoa alimentícia. Tiver alguma dúvida, manda pra gente aí. Manda pra gente que a gente já está respondendo, tá certo? O doutor vai responder também, tá certo? Essa semana que vem. Se você tem algum tema importante, alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai responder. Vamos colocar esse tema também no próximo programa, por que não, né? Sim, tá certo? Claro. Vamos colocar e vamos estar sempre tirando as dúvidas de você de casa, que olha, é muito importante. Agora você vai ter um advogado virtual com você aqui, amigo. É um programa virtual. Olha, o advogado virtual está aqui, respondendo aqui. Daqui a pouco alguém vai achar que eu estou fazendo propaganda. Não. Eu não tenho nem meu número de telefone aí. Não vou falar que é 99, não, estou brincando. Então, guarda compartilhada garante o não pagamento da pensão, né? Não garante nada. Gente, bote uma coisa na cabeça de vocês. Guarda compartilhada é uma exceção. Ela está na regra. Na verdade, ela é a regra. A regra é a guarda compartilhada. Né? A lei diz isso. Mas na prática é muito difícil uma guarda compartilhada, porque pai e mãe brigam, entendeu? Então, para você ter uma guarda compartilhada, vocês têm que ter uma harmonia muito grande para cuidar da criança. É muito difícil. Eles confundem, o povo confunde com a guarda alternada. Alternada fica 15 dias com um, 15, não tem nada a ver com compartilhada. Compartilhada é algo mais sincronizado. Eles se dão muito bem, os divorciados, e daí um pega na escola, o outro leva, almoça na casa de um, sai do outro. Tem um filho aí com 13, 14 anos de idade, dá. Porque daí o pai mora na casa de um e do outro, ele fica lá naquele, vem aqui, vai lá, já é gurizão, já é gurizona, já sai, né? Mas as pessoas confundem a guarda alternada, e isso não tem nada a ver. Por quê? Porque aquele dinheirinho da pensão, tem um dos pais que vai coordenar o dinheiro, que vai cuidar, que vai gerenciar. Tem que ter. Por quê? Porque mesmo sendo a guarda compartilhada ali, pode ter atrito, por causa de comprar um tênis, copiar alguma coisa. É verdade. Então, geralmente, o juiz ainda deixa a pensãozinha lá, não se engane. Algumas vezes não, outras sim, né? Mas não quer dizer necessariamente que não vai pagar. Tem o caso de passar as férias na casa do pai ou na casa da mãe, né? Fica 30 dias comigo, por exemplo, ficou 30 dias comigo. Pô, esse 30 dias eu estou isento. Não. Paguem porque tem que pagar. Não isenta de nada, a não ser que você lá no acordo, juiz ou na decisão da juíza, conste que nas férias, por estar lá, daí beleza, peça para o seu advogado colocar isso no acordo. Então, é a mesma próxima aqui. Então vamos lá para a última pergunta, depois eu vou deixar o doutor André falar um pouquinho aí, né? Sim. E vamos já encerrar para o próximo programa que vai ser bem bacana, hein? Regularização fundiária, muito importante isso. Descobri que tem um filho, devo pagar a pensão? De repente aparece uma moça que eu conheci há muito tempo, ela aparece com um filho ali com seus 6, 5 anos, vamos dar uma suposição, né?
e fala assim... Cuidado, irmão, já tá chutando até a idade. Não, vamos chutar, né? Aí fala Vai. assim, esse filho é teu. Não, mas peraí, tá aqui o DNA, meu amigo, ó. O filho é teu. E eu quero pensão. Ele tá com 6 anos, então eu quero... Eu pago esses 6 meses de pensão, esses 6 anos que ficou para trás, e eu começo a pagar daqui para diante, sendo que eu não sabia que tinha esse filho, André. Então, essa pergunta é muito boa, tem uma coisa bem interessante. Nasceu a criança, não tem pai, teoricamente. Toda criança tem um pai, mas não se sabe quem é o pai. Existe a possibilidade, tá, do juiz mandar você pagar a pensão, porque o que interessa é o bem-estar da criança. Então vamos supor que essa pessoa que está pedindo ali o reconhecimento tem provas, bem materiais, foto com você na balada no dia, 3, 4 testemunhos que saíram junto, que não sei o que, bate com a data, o nascimento da criança. São situações bem específicas, não é fácil, tá? Mas pode ser que você receba, tá? O pedido lá do reconhecimento da paternidade junto já com o valor que você tem que pagar da pensão ali. O juiz pode considerar isso, tá, pessoal? Então, o que acontece? Existe sim essa possibilidade de você pagar essa pensão. Óbvio que se você não tinha noção, não sabia, e o juiz não mandou você pagar aquele valor ali provisoriamente, saiu lá que realmente você é o filho, você é o DNA, você é o pai, você é o DNA, daí você paga possivelmente dali para frente, porque não tinha sido determinado antes pelo juiz. Mas tem que pagar a pensão. Apareceu o filho, vai ter que pagar. Né? Então é uma situação bem delicada. E então, acontece bastante. O resumo do assunto: pagar a pensão é importantíssimo, é manter em dia, tá certo? Sempre manter em dia. Dúvidas? Tem dúvida a respeito de pensão? Alguma coisa, procure um advogado sempre, né, doutor? Eu vi um caso interessante sobre isso aí. Fizeram uma festinha em 5 e o juiz determinou o valor da pensão. A pessoa entrou com reconhecimento de paternidade conta 5 e o juiz determinou para ser dividido entre os 5 até sair a decisão para saber quem é o pai. Olha só. E depois essa pessoa que foi prejudicada, tá, se ela comprovar que houve má fé, tá, da mãe, que ela fez de propósito para ferrar o cara, ele pode entrar com uma ação de regresso para tentar pegar o dinheiro de volta. Mas é uma situação bem complicada. Então, se não esqueçam, pessoal, tá certo? Então, muito importante isso, manter a atenção em dia, tá certo? Dúvidas, sempre procure um advogado, tá certo? Então, semana que vem temos regularização fundiária, próximo tema, tá certo? E você que quer algum tema, tem alguma dúvida, mande pra gente no programa aí. E vamos estar tirando todas as dúvidas, né, doutor André? Exatamente. Eu vou deixar o doutor André com as últimas palavrinhas aqui para encerrar o programa de hoje. Agradeço você, meu amigo que esteve aqui com a gente no Guarda Notícias, essa paciência que você tem com a gente sempre, né? Cai a transmissão, Cai também de volta. volta, né? Mas vamos adequando aqui, vai ficar bacana, tá certo? Agradeço a Laranja Preta, lanchonete gourmet, bem bacana, então, começou essa semana com a gente aí, tá certo? Quem mais? Mimos Pet, começou essa semana com a gente também. Pega o destino lá para agradecer. Tá certo? Eu vou colocar depois no finalzinho ali, só esses novos que chegaram ontem com a gente aí, um pessoal bacana que começou a trabalhar com a gente aí, tá certo? Quem mais que tem aí? Elétrica Santos, começou com a gente, um grande abraço, Elétrica Santos, e o restante depois passa uma listinha bem bacana, pessoal que patrocina e dá aquele apoio legal para o Guarda Notícias. André, dá um último recadinho pessoal, e o pessoal ficar sabendo. Pessoal, prestem atenção. Tem um ditado que diz o seguinte: a única coisa que dá cadeia no Brasil é dever pensão alimentícia. E ele é muito realista, esse ditado, tá, pessoal? Então cuidem da questão da pensão. Não tem condições, igual eu falei anteriormente, não tem condições de ir atrás do advogado, vá na Defensoria Pública, vá no fórum, corram atrás dos direitos de vocês, depois é tarde, fica complicado, acumulam os seus valores para pagar. Vou dar uma dica de ouro para você, pai, para você, mãe, você que paga a pensão alimentícia, está me ouvindo, tem um filho saudável, tá bem, ele completou 18 anos de idade, você é obrigado por lei, gente, a entrar com uma ação que se chama Ação de Exoneração de Alimentos, tá? Você tem que entrar com essa ação. Por quê? O que tem acontecido? O menor completa lá a maioridade, fica com 18 anos, o pai ou a mãe, ele acha assim, não, completou 18 anos, acabou a pensão. Não. Aí o que acontece? Quando ele está lá com 25 anos de idade, 23 anos de idade, tá? Você não fez a exoneração de pensão, dá uma briga. Você discute com o filho, briga, se xinga, acontece uma coisa.
o que ele pode fazer de vingança? Entrar com a execução da pensão. Então ele vai pegar os últimos 3 meses, você vai ter que pagar os 3 meses ali que ele vai entrar com o pedido da prisão civil, e ele vai pegar os últimos 5 anos para trás ali e vai te meter uma ação do rito de expropriação, para pegar o teu carro, para pegar a tua casa, dinheiro em conta, saldo FGTS, tem que botar no SPC e no Serasa. Né? Então tem muitas situações que estão chegando há muito tempo, as pessoas não sabem disso, isso é muito importante, vocês precisam pedir exoneração de pensão, isso é muito importante, não deixem para depois. O filho vai completar 18 anos, você já prepara tudo, se você se dá bem com ele está perto de você, leve ele junto no teu advogado de confiança, já faz tudo de uma vez só. Já faz ata de acordo entre os dois, o filho já reconhece que pode ser exonerado da pensão, tudo certinho, tá? Façam a exoneração. Eu vou explicar para vocês por que a justiça determina que seja feita essa ação. Porque tem crianças que precisam continuar recebendo a pensão. Ou porque estudam, ou porque tem uma deficiência física grave, ou porque não tem, entendeu? Tem uma doença muito grave. Então, o juiz ele precisa saber dessa situação para determinar a exoneração. É por isso que a lei diz isso. Então prestem muito bem atenção no que eu estou dizendo. O filho vai completar 18, corra no advogado. Se você lembra que o teu filho completou 18 anos há 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, e você não fez exoneração, vá atrás do seu advogado de confiança, vá atrás da defensoria, vá no fórum e peça exoneração, leve seu filho se você puder e faça. É muito importante. Muitas injustiças estão ocorrendo por conta disso. Pessoas que não sabiam da lei, acharam que era automático e inclusive vão para a cadeia muitas vezes por causa disso aí. Tá ok, pessoal? Então, que nem o Maurício falou aqui, toda quinta-feira, se Deus quiser, eu vou estar aqui com vocês aqui no Guará News, tirando as dúvidas de vocês sobre vários assuntos. Qualquer coisa, manda a dúvida de vocês para o Maurício. Dentro da medida do possível, a gente vai estar respondendo. O assunto da semana que vem é super, hiper, mega importante. Regularização fundiária é uma coisa que vocês precisam saber. Ainda mais na nossa cidade tem muito problema de regularização fundiária, tá? No outro programa subsequente eu vou falar sobre IPTU. Gente, assunto quentíssimo, tem muita coisa que vocês precisam saber sobre IPTU também. Tem muita coisa errada acontecendo em Guaratuba, muita falta de informação para o contribuinte. Eu vou estar aqui tirando várias dúvidas, vamos desossar o assunto de IPTU em Guaratuba específico daqui para vocês saberem. E estamos aí, né? Estamos aqui para tirar dúvida de vocês. Quero agradecer a presença de todos que estão vendo a nossa live aqui, que estão participando aqui do Guará News Notícias. Quero agradecer com muito carinho a minha esposa que está em casa, minha família que está lá ouvindo. E se Deus quiser, nós vamos estar aqui de novo na próxima quinta-feira, tá ok? Um abraço, que Deus abençoe a todos. Tá certo, pessoal. Obrigado. Até a próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, com o programa Pergunte ao Doutor.